Tá? E agora a nossa pauta é sobre uma agenda que a gente precisa conhecer urgente, que é o novo sistema, na verdade o novo não, porque nunca teve. É o Sistema Nacional de Educação, que foi instituído, e ele está aí para a gente conhecer, né, e fazer parte desse processo de implementação. Então, eu vou dispensar a apresentação, porque vocês já me conhecem. Então, eu vou começar trazendo aqui um pouco para vocês da linha do tempo, a linha do tempo da construção do Sistema Nacional de Educação. Para quem não sabe, o Brasil nunca teve um Sistema Nacional de Educação. Na assistência social tem um SUAS, que foi criado há muito tempo atrás, que é o Sistema Único de Assistência Social. Na saúde tinha o SUS, que já é muito antigo também. E na educação não tinha o SNE. Mas agora nós podemos nos orgulhar que nós temos um Sistema Nacional de Educação. Na linha do tempo, a gente traz aí a Constituição de 88, que já previa a criação desse sistema. A LDB de 96, ela referendou, né, a construção do SNE. Em 2009, né, uma emenda constitucional tornou obrigatória em lei específica para criar o SNE e articular o regime de colaboração. Em 2014, o novo PNE, né, estipulou um prazo de 2 anos para que fosse constituída a aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação. No entanto, essa estratégia não foi cumprida, né? Em 2019, foi apresentado o projeto de lei 235/19, que institui o sistema pelo senador Flávio. Em 2021, a Comissão de Educação do Senado aprova a urgência para a tramitação do projeto. Em 2022, o plenário do Senado aprova esse substitutivo do relator, Dário Berger, e envia a proposta à Câmara. De 2022 a 2024, teve a tramitação na Câmara com a criação da subcomissão especial para a realização de audiências públicas. Em 2025, em setembro, a Câmara aprova o substitutivo com alterações e o texto retorna ao Senado. Depois desse longo tempo de estudo, de revisões, de análises, finalmente, em 7 de outubro, o Senado aprovou o texto final sob relatoria da senadora Dorinha, lá do Tocantins, né, que foi uma das pioneiras que começou esse processo, né, do Sistema Nacional de Educação. E 31 de outubro, o presidente Lula sancionou finalmente, oficializou o SNE. Uma longa jornada, sem se falar que ao longo desses 38 anos, a gente teve aí as conferências que trouxeram, pautando o Sistema Nacional de Educação. Mas a gente demorou a avançar. Assim como o SUS, que organiza a agenda da saúde, o SUAS, que regulamenta a assistência social, o SNE vai normatizar a educação brasileira. Então, agora nós vamos ter uma organização sistemática da educação do país. Isso é muito importante. Por quê? Porque antes, nesses 38 anos, a gente se apegava com leis fragmentadas, né, com instrumentos fragmentados para organizar o sistema de ensino. E com o SNE a gente vai ter isso. Nós vamos ver algumas inovações aqui que o SNE trouxe. As proposições, elas ganharam força nas 5 edições das CONAIs que houveram, na CONAI 2010, na CONAI 2014, na CONAI 2018, na CONAI 2022 e na CONAI extraordinária agora, por último, em 2024, a gente teve aí essas discussões. As instituições de relevância social da educação brasileira lutaram muito
para essa conquista. Não só os governos, mas as instituições, o CONSED, a Undime, a UNCM, o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, todo mundo em busca desse novo sistema de educação do país. E aí essa lei está publicada, é importante que a gente conheça esse instrumento legal, porque ele traz grandes proposições, é a Lei Complementar 220, de 31 de outubro, e essa diretriz só se tornou realidade 37 anos depois, né? Exatamente depois ali da Constituição Federal. A Alexandra não torceu pelo Eusébio. Pois é, eu tô aqui. Estou brincando, Alexandra. Seja bem-vinda. A organização sistêmica da educação é a condição necessária para fortalecer as responsabilidades. Nós sabemos que o regime de colaboração é formado pela União, pelo Estado e pelos municípios. No entanto, essa organização, as responsabilidades, né, elas têm essa organização do processo, todo mundo cumpre sua pauta da maneira que se é necessário. Então, o Sistema Nacional de Educação ele vai organizar isso. Promover um modelo coeso de articulação. Nosso país é um país gigante, 5 regiões. Dentro de cada região, a gente tem particularidades específicas. Eu visitei agora o Amazonas, ainda esse semestre, e fiquei vendo como tudo é diferente daqui do Ceará, quando se trata de educação. As agendas, o ano letivo, né? Aqui nós andamos pelo terrestre, lá eles andam pelos rios, né? Aqui a gente anda de carro, anda de ônibus, lá os ônibus são os barcos. E é muito interessante, isso é uma peculiaridade que diferencia os processos, as responsabilidades, né? Isso tudo é importante para a gente considerar. Então, essa articulação ela precisa ser coerente, de modo que esse regime de colaboração ele atenda a todos. Há quem critique o novo Sistema Nacional de Educação. Mas, até então, a deputada Dorinha, a senadora Dorinha, com outros senadores, com outros deputados, tiveram a coragem de levar à Câmara, levar ao Senado um projeto ousado de instituir o Sistema Nacional, porque nas discussões sempre ficava naquela, é muito difícil, o Brasil é um país muito grande, com 5 regiões, com muitas peculiaridades, as regiões construir um sistema que consiga atender a educação pública para todos, com o que o Roger apresentou, né? Com qualidade, com equidade, com justiça, com igualdade. E aí, sistema, isso aqui está na lei, tá? Integrar sistemas de dados e informações, então o SNL visa reunir essas informações, definir espaços de negociações e pactuação, e forma a reduzir a tomada de decisão educacionais. As comissões bipartites, tripartites, elas vão tratar exatamente disso, que eu vou mostrar aqui para vocês o que é. Inclusive, já começou esse processo, né, Verusa? Já começou essa discussão a nível de Estado nacional. E aí, quais são os objetivos do Sistema Nacional de Educação? Então, ele pretende garantir um padrão mínimo de qualidade. Bom, pode ser que alguns municípios ultrapassem o padrão de qualidade, mas é preciso, antes de tudo, garantir o mínimo. Então, não é sobre o máximo, mas sobre o mínimo que nós precisamos garantir para as crianças na educação brasileira. Implementação conjunta, aplicação dos recursos públicos. Eu fico olhando algumas práticas de gestores com os recursos públicos. Recentemente, eu fiz uma fala para os nossos professores
e disse o seguinte, eu digo, olha gente, ano passado, em Coreaú, sobrou, eu digo sobrou porque sobrou mesmo, que nós gastamos tanto que ainda ficou 8 milhões na conta. Pausa bem aí. E eu cheguei para os professores e disse o seguinte, no começo do ano, esse ano a minha meta é que não sobre nada. E eles ficaram olhando, mas por que, professor, está tão bom o rateio e tal, e tal, tal. Mas o rateio está virando uma prática, não com a gente, mas o rateio está virando uma prática ilícita de gestores que estão deixando o ano letivo precário para guardar o dinheiro igual guarda uma poupança, para poder, quando for em dezembro, distribuir para os professores como se fosse moeda de troca. E o dinheiro da educação não é para essa finalidade. E o rateio, o que seria rateio? É o que sobra mesmo. Você comprou tudo o que precisava, você ofereceu o mínimo que os profissionais precisam. Aliás, o máximo que os profissionais precisam. Você fez tudo na sua rede e ainda sobrou. Aí tudo bem, mas o problema é que, devido à repercussão política que se alcança com o rateio, muitos gestores estão guardando para quando chegar em dezembro, vamos fazer esse movimento. E aí eu vou dizer para vocês qual é a perca disso tudo. Primeiro que perde é os próprios professores. Quando você distribui um valor em formato de rateio, já é tirado do professor 27,5%. E esse dinheiro, ele fica retido na conta da prefeitura. E esse dinheiro que era para ser gasto na educação, o gestor vai pegar e vai gastar com qualquer uma outra área, porque ele é convertido em recurso próprio, e esse dinheiro vai ser investido em todo canto, menos na educação. E esse dinheiro saiu do bolso do professor, porque foi o desconto de 27,5% do que iria para ele, líquido. E aqui nós fizemos diferente. Quando vocês vierem para o seminário, eu vou explicar. Esse programa aqui, ProMais, ele custa, em média, 2 milhões. Mas ele não é, ele foi com dinheiro do rateio. E ele ele é aplicado exatamente o que o Rogers falou. Equidade, aqui está a equidade, qualidade e justiça. Porque a gente precisa ter esse bom senso na hora de utilizar a aplicação dos recursos públicos. E os professores não têm. E eles, depois eu fui explicar, fazer a conta. Fui fazer a continha para eles. Bora lá, o que é mais viável, isso aqui ou isso aqui? Agora nós entendemos o que é que funciona. Então, quando vocês ouvirem falar de rateio por aí, não ache que está tudo bem naquele município não, tá? Às vezes está muito pior do que você imagina. Foi só uma poupança que foi guardada para fazer a política e ainda tomar o dinheiro do Fundeb para outras áreas e etc, e etc. Porque o Fundeb tem padrões de gastos. Mas recurso próprio, quem gasta dinheiro sabe que é mais flexível. Né? Então, você pode ter mais flexibilidade quando esse dinheiro é convertido em recurso próprio. Então, estou só dizendo aqui que o objetivo do Sistema Nacional de Educação vem também para consertar essas lacunas. E aí tem outros objetivos, infraestrutura adequada, incorporar a tecnologia, que é uma tendência que a gente tem dentro da educação, não podemos fugir dessa realidade. Formação, padrão de qualidade, elaborar e cumprir, valorização e desenvolvimento profissional, entre outros. A LDB 96, ela traz o sistema de ensino. O que são os sistemas de ensino? Aqui a gente tem
o sistema federal que regulamenta o ensino superior. E quem é o ensino superior? As universidades públicas e as universidades particulares. São de competência do sistema federal. Quando a gente vai para os sistemas estaduais e do Distrito Federal, eles são responsáveis pela educação básica. Quem é a educação básica? São as escolas públicas e as escolas particulares. E onde está o sistema municipal? Está bem aqui. Mas nós vamos falar lá na frente sobre isso. A nova lei do Sistema Nacional de Educação traz as tecnologias como uma opção para a transmissão de conteúdos do ensino fundamental. E na educação infantil, sob orientação pediátrica. Por quê? Uso das telas. Então, você não vai jogar um tablet para a criança dentro de uma sala de aula, né, sem recomendação pediátrica. Porque senão a gente não sabe, tem as particularidades, assim como a alimentação, que alguns alunos têm tolerância, têm limitações, as tecnologias também precisam respeitar, né, essa limitação. Porém, no ensino fundamental, isso já é uma tendência, aulas com uso de telas, né, utilizando ferramentas tecnológicas, embora isso, na minha concepção e visão, baseado na minha realidade, ainda é uma coisa muito distante da gente. Embora que na nossa casa, na sociedade, no nosso meio, isso já seja muito frequente, muito presente para todo mundo, mas nas escolas públicas isso ainda é uma construção vagarosa que a gente está, porque nós não vamos implantar. Eu ando por aí, gente, e eu já vi escolas com as paredes caindo nos pedaços e tinha lá uma lousa digital. O aluno não sabia ler, escrever, e a professora... Detalhe, a lousa digital precisando de manutenção, né? Porque venderam a lousa, o quadro lá, e lá estava lá. E ele está funcionando? Como é que funciona? Não, não sei não. E eu digo, e vocês compraram a lousa digital e não está funcionando. Então, assim, muito cuidado quando a gente for pensar em tecnologia. Tecnologia não pode ser pensada dessa maneira, precária. Tecnologia exige investimento, tecnologia exige formação, e exige, acima de tudo, conhecimento e responsabilidade. Porque senão a gente vai comprar um bocado de coisa, jogar por ali. Tem muita gente que me oferece um bocado de coisa. Eu digo, o que é isso aqui? Não me se aplica na minha sala de aula ainda. Ah, mas você... Eu disse, não, minha proposta pedagógica ainda não chegou desse padrão aqui de tecnologia. Né? Primeiro a gente vai ensinar as crianças, os professores precisam aprender daqui que chega tecnologia. Né? Então, a gente vai olhar isso tudo. Porém, já está, artigo 2, no Sistema Nacional de Educação, essa tendência. Tá? Então, a gente, apesar dessa concepção, a gente já precisa ir se preparando com responsabilidade para a gente se adequar. Define atribuições claras para os entes federados, União, Estados e municípios para os sistemas de ensino. Cada um com suas responsabilidades. Artigo 4º e artigo 5º da Lei do Sistema Nacional de Educação. Estimula a criação do sistema de ensino municipais, mas não obriga, podendo o município continuar integrando o sistema estadual. Eu achei isso, Alessandra, eu tinha a esperança de que o Sistema Nacional de Educação, de forma compulsória, trouxesse essa agenda para os municípios. Porém, quem estava com medo de alguns, nós vamos ter que ter sistema de ensino e tal. Não. Artigo 6º, Sistema Nacional de Educação diz, ele estimula a criação, mas ele não é obrigado a criar.
Então, quem quiser continuar pertencendo ao sistema estadual de educação, tem a liberdade de continuar. Não é isso, Alexandra? Pronto. Embora a Alessandra quer que todo mundo tenha. Mas não é obrigado, está aqui. Artigo 6º. Sistema Nacional garante isso, tá? Criar instâncias de pactuações federativas. Tá? Discussões a nível nacional sobre o sistema, elas terão essas comissões intergestores, tripartite da educação, que é a CIT, e as comissões intergestores bipartites da educação, que são as CIBs. As comissões tripartite, elas são envolvendo municípios, estados e União. E as bipartites envolvem estados e municípios. Né? Então, são discussões, a tripartite nacional e a bipartites em cada estado da unidade federativa. Artigo 9º. O Brasil contará com uma Câmara de Apoio Normativo, né? Que é a CAN, incluindo a participação dos conselhos estaduais e municipais de educação. Artigo 19º. Essa Câmara ela vai trazer apoio técnico às normatizações dos sistemas de ensino. Porque quando a gente fala de criar sistema de ensino, a gente precisa pensar na estrutura desse sistema de ensino. Né? Que normas, o que poderá a gente implementar ou não dentro desse sistema? Define os conselhos de educação como um órgão de função normativa, deliberativa e de assessoramento técnico ao Poder Executivo. Quando se fala de conselho de educação, você não pode comparar o conselho de educação ao CACS-Fundeb, ao conselho de alimentação escolar, muito menos a outros conselhos a outros órgãos de controle social. O Conselho de Educação, entre todos os que existem no município, ele é o único que tem uma função diferente dos demais. E eu estou construindo agora a sede do Conselho aqui do lado. Fizemos uma licitação, vai custar para o município 380 mil. Construção do Conselho. A sede nova a gente vai entregar, porque eu quero o Conselho funcionando aqui do lado. Aqui dentro da secretaria eu implantei porque não tinha mesmo, e eu queria o sistema de ensino, e aí a gente criou aqui dentro, mas agora a gente vai dar a liberdade física, né, de eles terem sua própria sede. E aí, me perguntaram, e por que o Conselho de Educação tem uma sede própria, exclusiva, e os demais não pode ter? Porque ele tem uma função diferente que nenhum dos demais tem, que é a função normativa e de assessoramento técnico. Então, o Conselho é que pensa nos deveres pedagógicos. O Conselho de Educação é que cria as normas da educação, é que avalia os processos administrativos dentro das escolas. Então, o Conselho ele tem um trabalho trabalho rotineiro de todos os dias, de sentar, de olhar. Hoje a gente credencia 21 escolas de 2 em 2 anos, os processos enormes, grandiosos. Tem conselheiro que passa 3 dias, 4 dias para poder concluir a análise de um processo, porque é minucioso. Então, é um trabalho que o Conselho de Educação, um trabalho técnico, que ele precisa fazer, não é isso, Alessandra? A Alessandra disse que tem 98 sistemas de ensino no Ceará. 98 que é sistema, né? Tá garantindo a responsabilidade técnica. As escolas estão com parecer ativo. E esse parecer, como é a qualidade desse parecer? Um dia eu peguei um parecer do município, tinha uma lauda. Eu digo, mas não pode. É quase impossível você credenciar uma escola com parecer de uma lauda. Porque essa escola só tem uma sala de aula, só tem 2 alunos, para poder você falar numa lauda,
A lauda é quase o cabeçalho do parecer. Né? Então, você olha a qualidade disso tudo, não é só ter o sistema de ensino. A gente precisa dar condições para o sistema funcionar. Por isso que o povo, quem tem responsabilidade, não tem medo do sistema de ensino, mas procura implantar com responsabilidade. E quem não tem responsabilidade tem medo, porque se implantar tem que garantir a qualidade do processo. Tá? E aí, isso aí é outro ponto. Assegura os conselhos estaduais e municipais a autonomia técnica pedagógica. Então, o Conselho de Educação, ele discute o pedagógico da sua rede, administrativo e financeiro. Então, quer dizer que o Conselho pode ter uma rúbrica orçamentária? Pode sim. O Conselho, e quem administra? O secretário executivo, um ordenador de despesa dentro do Conselho, ele pode ter os seus recursos para administrar. Não tem nenhum problema. Está aqui, artigo 24º do Sistema Nacional de Educação. Então, eles têm autonomia técnico-pedagógica. Vocês acham que lá no Conselho Estadual, quem é que gerencia as despesas do Conselho Estadual de Educação? A presidente do Conselho Estadual. Né? Eles têm o orçamento deles lá. Inclusive, tem até um concurso convocado aí, que nunca saiu, mas tem um concurso lá para o Conselho Estadual de Educação, né? Que é um órgão diferente. Por meio de dotação orçamentária própria. Agora, isso precisa estar na LOA, na LDO, né? No PPA do município, tem que estar tudo previsto. Convocará as conferências nacionais de educação a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, a gente precisa convocar as CONAIs, que é as conferências nacionais. Estabelece o custo, aluno-qualidade, como expressão do valor nacional, expressão, né? Do valor nacional por aluno necessário, em cada etapa e modalidade de tipo de estabelecimento de ensino. A cada ano, a garantia do padrão mínimo de qualidade, a que se refere o inciso 1º e o artigo 7º, e o inciso 7º do artigo 211 da Constituição Federal. Artigo 37, 37º da Lei do Sistema Nacional. Então, o CAC é a expressão oficial do valor custo-aluno-qualidade, que é aquelas portarias que a gente tem de 4 em 4 meses, que são publicadas. Tivemos um em abril, em agosto tem outra, em dezembro tem outra, todo mês. 4 em 4, cada quadrimestre a gente tem uma portaria regulamentando isso. Cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SINAEB. Esse sistema poderá substituir o atual SAEB. Né? Então, não é eu que estou dizendo, está no artigo 47º. Então, pode haver uma reestruturação da Avaliação Nacional da Educação Básica. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele fala de SINAEB, que é um novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, poderá substituir o SAEB nos próximos anos, porque já é lei, né? Já está vigorando essa determinação. Quem sabe até no próximo, né? Desafio. Qual é o desafio maior? Implantar o Sistema Municipal de Ensino. Não é fácil, gente. É muita responsabilidade você ter um sistema de ensino próprio. Hoje a gente tem o nosso sistema de ensino próprio. Muita gente pergunta, por que vocês têm algumas coisas, algumas normativas que outros municípios não têm? Porque, olhando aqui para isso, o Sistema Municipal de Ensino é quase autonomia dada ao município para pensar a educação no seu território municipal. Então, quando eu vim ser secretário aqui, a primeira coisa que a gente fez foi implantar o sistema de ensino próprio. Tinha umas escolas particulares daqui que diziam assim, meu Deus, não cria sistema de ensino aqui não, porque a gente, quando entrar um outro prefeito, vai perseguir a gente, não sei o quê.
e tal, o pessoal das particulares, porque as particulares elas acabam ficando na competência do Conselho de Educação. Agora, a gente não vai deixar de avançar por conta da falta de visão e de responsabilidade das pessoas, não. Eu digo de forma alguma, minha querida, é a primeira coisa que eu vou fazer. E nós implantamos o sistema de ensino. Hoje nós temos 13 normativas que regulamentam o sistema de ensino de Coreaú. Nós temos uma política municipal de alfabetização própria, homologada pelo Conselho de Educação. Nós temos um documento curricular municipal próprio, homologado pelo Conselho Municipal de Educação. Nós temos uma política municipal de educação em tempo integral própria, homologada pelo Conselho de Educação. Nós temos uma política de equidade e educação para as relações étnico-raciais, que é a PIMEIRERC própria, homologada pelo Conselho de Educação. E a gente tem, outras normativas. Agora, nós criamos as diretrizes administrativas municipal, que essas diretrizes administrativas municipais são exatamente os deveres e os direitos de cada servidor dentro da rede pública municipal de ensino. São 138 artigos, cada um olhado assim com muito detalhe. Aqui na nossa rede, até o que você tem que calçar, o que você tem que vestir para ir à escola está dentro dessas diretrizes administrativas. E há quem diga, há muitos que dizem assim, isso é uma ditadura. E outros que dizem assim, não, isso é organização. Por que a gente não substitui o olhar da gente e vê que tudo é organizado porque tem isso e aquilo? Isso é organização. Quando vocês forem na escola, vocês vão ver o porteiro todo vestido, bem vestido, adequado, porque quando eu cheguei aqui, o povo ia trabalhar de chinelo. Nada contra um chinelo. Mas a gente usa em casa, né? Não, Iris? A gente usa em casa, né? Para ir ali para um passeio, né? Para algum lugar, mas para a escola, o seu ambiente de trabalho, a gente está aceitando esse negócio. A professora vai trabalhar com a mesma roupa que ela vai para uma festa na pracinha do município. E a gente está aceitando? Não, gente. Tem padrão, isso não é padrão de qualidade. Padrão de qualidade não é só a gente falar do contexto de aprendizagem, não. É tudo, é o todo da escola, é a merenda, é o vestir, é o fazer, é a postura. É a postura, como é que você se dirige ao seu colega de trabalho dentro da escola, como é, gritando, chamando gírias, falando isso, falando aquilo, comendo para todo canto, não, tem um lugar de comer, você vai para onde? Com esse copo aí, não, vou comer bem aqui, onde eu quiser eu vou comer, não pode. Lembre-se, escola é um espaço educativo. Eu sempre digo para os nossos servidores, quem não é educado tem que aprender a ser. Porque educado não é só ler, escrever, somar, dividir, multiplicar. Ser educado é ser disciplinado em todos os sentidos. E em escola e secretaria de educação, a gente vive educando as pessoas. E a gente vive se educando também. Eu achei muito interessante ontem, nós estávamos aqui num evento, num fórum de gestores, e eu estava muito cansado, já era 5 horas da tarde, eu disse assim, traga ali um café para mim, pedi um café. E aqui, nós, quando a gente implantou esse centro de formação, a gente não aceita que ninguém tome café aqui dentro. Gente, por um momento eu esqueci desse negócio. E aí as meninas vieram, aí disse assim, Douglas, mas você não disse que não pode café? E na mesma hora eu disse, epa, pode levar o café de volta. Eu não tomei o café.
Não tomei. Quando eu vi a bandeja bem ali, você disse que não podia. Se não pode para um, não pode para todos. Pode levar a bandeja, depois no final eu tomo café lá fora. Não precisa eu tomar agora. Porque regra é regra. É norma, tem que respeitar. E a gente precisa aprender a fazer isso. E o sistema de ensino, ele é parte disso tudo. Você cria o seu sistema de ensino, então você personaliza a educação do seu município. Você personaliza da maneira, não é que você quer, mas a maneira que todos os atores do sistema de ensino do município precisam. Os aspectos a serem considerados ao instituir o sistema municipal de ensino. Capacidade técnica institucional. Porque você vai ter que fazer, por exemplo, um parecer. Eu não sei nem o que é um parecer. Tem alguém que vai entender disso aqui? Então precisa ter conhecimento técnico e institucional para poder a gente fazer o trabalho. Não é para fazer o que essa pessoa da escola particular disse. Vai me perseguir. Não. Sistema de ensino é constitucional. É Constituição Municipal. Você não pode confundir as coisas. Aqui eu sou instituição, eu não tenho nada a ver com política, político partidária, com dono de escola que é bonito, que é feio e etc. e tal, não. Está direitinho. Aqui é a lei que prevalece. Por isso que a gente tem que ter capacidade institucional. Custos financeiros, tem que ter dinheiro. Complexidades jurídico-normativas. Até hoje, ninguém sabe, aliás, muita gente não sabe o que pode e o que não pode dentro do sistema nacional, estadual e municipal de educação. Então, ainda preciso perguntar. E quem isso aqui pode? Não, isso aqui não pode. Então, há uma complexidade jurídica muito grande dentro do sistema municipal de ensino. Responsabilidades ampliadas, riscos de descontinuidade. Por quê? Porque o sistema de ensino implantado, ele é um sistema de Estado. Vai passar o prefeito, vai passar o secretário, vai passar a gestão do Douglas, vai passar a gestão da Verusa, vai passar a gestão da Chiquinha, vai passar a gestão da Moema, vai passar a gestão de vários secretários, mas o sistema de ensino vai continuar. Né? Então, também há esse risco de descontinuidade do trabalho. Tem muito sistema do Ceará de ensino que está na geladeira. Passou, o pessoal estava trabalhando, entrou outras pessoas, mas não deram continuidade. Desafios de articulação e porte do município e da rede. Eu penso que isso foi o que pesou mais na discussão nacional do sistema de ainda flexibilizar para que os municípios pertencessem ao sistema estadual. Por quê, gente? Um município pequeno, para ter um sistema de ensino, é um pouco dificultoso. Há limitações para isso, né? Porque você tem ali 3 escolas, 5 escolas no município, você vai criar um sistema. Às vezes eu encontro municípios por aí que a Secretaria de Educação tem 5 pessoas. Eu já encontrei no Brasil Secretaria de Educação com 3 funcionários, lá no estado do Mato Grosso. Pode ser até que tenha mais, mas eu conheci essa. 3 pessoas. Porque o município tinha 3 escolas. Né? Também tem aqueles que tem pouquinha gente que tem muita escola. Também tem. Né? Principalmente ali na região sul. Então, isso é um fator importante. Tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura, tem que ter pessoal, tem que ter orçamento, tem que ter mobiliário, tem que ter carro disponível para visitar as escolas, tem que ter equipamento, né? A gente precisa ter. Sistema Municipal de Ensino garante autonomia e agilidade normativa. Fortalece a gestão democrática,
atende os marcos legais, olha meu tempo aí, também serve para mim, viu? Atende os marcos legais, proporciona uma gestão integrada, que o sistema de ensino ele organiza todo mundo dialoga com todo mundo, integra todo mundo participa. É muito interessante. Valoriza a identidade local. Por que que aqui tem muita coisa que todo mundo pergunta assim, por que que isso só tem lá no Coreaú? Porque a gente quis que fosse assim. Não foi só eu. Quando o povo pergunta assim, o ciclo de alfabetização do município de Coreaú começa na pré-escola. Começa com 4 anos. E por que que no Coreaú é assim? Porque eles quiseram que fosse assim. E quando eu puxei essa discussão, foi eu que puxei, mas eu não decidi isso sozinho. Os professores estiveram comigo, os gestores estiveram comigo, os pais aceitaram. Recentemente, eu fiquei sabendo que teve uma escola particular que contratou um psicólogo, porque estava perdendo aluno, e aí contratou um psicólogo para conversar com os pais, para poder dizer que nós estávamos sugando os estudantes do município. Não vão para lá, a psicóloga disse desse jeito, não bote os filhos de vocês, que esse município está começando a explorar as crianças com 4 anos, com 5. Aí vocês viram aqui aquele aluno? Não é só ele que é daquele jeito não, viu? Vocês viram ele lendo, né? Aqui, daquele jeitinho. Quase todos os alunos é daquele jeito ali, no infantil 5. E não é bom? Vocês acham que aquele aluno ali não vai ser alfabetizado no 2º ano? Agora, isso é uma decisão. Isso é uma decisão coletiva, com participação, mostrando. Mesmo assim, os pais quiseram tirar. Não, eu quero o meu filho lendo. Ora, mas que negócio é esse? E aí continuou. Então, assim, há essas possibilidades importantes que são decisões. Por que que aqui é diferente? É lei, está tudo normatizado. Nossa política de alfabeto, conselho homologou, conselho de educação homologou, analisou, deu parecer, tem tudo regulamentado. Agora, isso eu preciso fazer no meu município. Se eu quiser implantar no meu município, eu também preciso desse marco legal. Também não posso só dizer eu vou fazer e todo mundo vai fazer sem ter o marco legal, né, institucionalizado. Também promove o fortalecimento institucional. Então, hoje a gente tem uma identidade institucional, porque o sistema de ensino ele dá essa personalização para o município, né? Então, aqui são as vantagens, na verdade. E aí, o Sistema Nacional de Educação, ele credencia, autoriza, reconhece as escolas da sua rede, que é do ensino fundamental e médio, universidades federais e privadas, porque lá no Distrito Federal, por exemplo, tem muita rede, né, de ensino fundamental e médio que pertence ali ainda ao sistema nacional, porque são escolas federais, né? No Estado, sistemas estaduais de educação, eles são responsáveis pelas escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, se houver. Aqui no Ceará, a maioria das escolas estaduais são de ensino médio, mas tem outros estados que ainda atendem ensino fundamental, tá? Isso é uma realidade, basicamente, do Ceará. Também as escolas de ensino médio, públicas e privadas, universidades do sistema estadual e municipal, se houver, por exemplo, aqui no Ceará, a UVA, a URCA, a UES são credenciadas pelo Sistema Estadual de Educação, né? Porque são universidades estaduais. E no município, o Sistema Municipal de Educação é responsável pelas escolas de sua rede, educação infantil e ensino fundamental, e na rede privada, a educação infantil, né?
Então, é basicamente essa divisão de competências dos sistemas de ensino. No mais, esse aqui é um canal, quem quiser depois participar no YouTube. Nós estamos colocando lá lições sobre a gestão educacional. Logo, logo a gente vai ter um programa lá de formação totalmente gratuito pela Universidade Federal do Ceará. Meu Instagram vocês já conhecem e fiquem atentos às mudanças, que é importante para que a gente possa conhecer as novas determinações. Vem muita coisa por aí com o novo Sistema Nacional de Educação. Tá? Obrigado, Verúzia. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Undime. Hoje eu não fui falar de Corel, fui falar do Sistema Nacional de Educação. Tá bom, gente? Obrigado, valeu e até outra oportunidade.